como ter um lugar que conecta pessoas que prezam por valores, mesmo quando o assunto é liderança. Conduzir negócios ou pessoas, liderar, faz mais sentido quando se tem um propósito. É fundamental visualizar o propósito, ter uma imagem dele, tem de ser palpável. Dentro de todo mundo existe um líder, nem que seja de si mesmo. Visualize. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é 6 de junho de 2023, tarde de outono aqui em São Paulo, 20 graus. E o nosso propósito aqui é falarmos sobre a liderança executiva empresarial, sobre a carreira executiva. Você está no 8º episódio do podcast do canal O Executivo. E, como eu disse, aqui nós falamos sobre a carreira executiva, a liderança empresarial, sobre o equilíbrio de vida pessoal e profissional, sobre finanças e, é claro, sobre dinheiro, sobre negócios. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a liderança executiva. E eu começo apresentando o nosso convidado. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1979 em São Paulo, capital. É casado e tem um filho. É formado em Direito pela Universidade Paulista e pós-graduado em Direito Civil e Comercial pela Escola Paulista de Magistratura. Possui quase 2 décadas de experiência na gestão administrativa da maior empresa mundial do setor de colchões. Iniciou sua carreira como advogado em 2002, entrou na empresa em 2005 e já em 2013, por conta de seu perfil de negócios, passou para o setor administrativo. Seu pai sempre lhe incentivava: seja perseverante naquilo que você acredita. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber o diretor administrativo da Ortobon, Samir Tinani. Samir, seja muito bem-vindo. Silvio, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de participar e poder colaborar com você. Samir, estou muito contente com a sua presença aqui, você tem uma experiência grande. Aliás, antes até de eu fazer a primeira pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho da sua ascendência. A sua ascendência é síria, é isso? Isso, exatamente, por parte de pai e de mãe. Sim. Meus avós vieram da Síria, muito tempo fugidos de períodos de guerra, né? Ah, sim, sim. E vieram para o Brasil para tentar a vida, né? Formar família aqui, etc. Então, assim, sou descendente de sírios que se radicaram no Brasil com muito orgulho e conseguiram formar família aqui. Puxa, que incrível. Você falou que a sua cidade foi destruída lá na cidade dos seus avós. Como chamava a cidade mesmo? Al-Zabadani. É mesmo? Ela não existe mais ou ela existe, mas está destruída? Ela existe, mas está em pedaços, infelizmente. Puxa, era uma cidade montanhosa, sim, né? Um lugar de neve, até que se praticava esportes de neve e tal. E, infelizmente, por conta desse crescimento do Estado Islâmico, né? Esse grupo terrorista muito radical, acabou que destruiu a cidade, assim, um lugar muito bonito. Eu ouvindo você falar, Samir, eu fico pensando, triste, né? Como é difícil para a gente imaginar a Síria como um local turístico. Quer dizer, essa cidade é uma cidade turística, né? Você vê que hoje em dia, né, Silvio, toda aquela região ali, o próprio Iraque, né? Sim, sim. O Irã, que antigamente eram regiões de Mesopotâmia, etc e tal, né? Início das civilizações, e tinham muitos sítios arqueológicos preservadíssimos. Se você vê ali aquela parte, existiam construções históricas da época de Roma que eram mais preservadas do que construções existentes na própria Itália. Nossa, e por conta dessa questão de Estado Islâmico, que é um grupo terrorista radical que não gosta de cultuar imagens, principalmente de deuses, então eles fazem questão de destruir. Puxa vida. Então, infelizmente, sítios arqueológicos super conservados e que a gente poderia ter a condição de visitar, infelizmente hoje ou não existem ou estão em áreas que são... Você não consegue visitar. Então, assim, é muito triste para quem tem essa origem, pensar que essa raiz
Não está mais lá, né, para você visitar, não está disponível. Exatamente. Né? Então, assim, que beleza seria poder visitar esses lugares, né, Silvio, desfrutar um pouco dessa cultura. Não, incrível. A minha mãe, ela trabalha muito com libaneses, trabalhou, né, Sim. muitos anos com libaneses. E por conta disso, eu descobri que Beirute era chamado a Paris do Oriente. Exatamente. Então, você imagina a beleza que era aquela cidade, né, Se você veja de todo que, esse período tão negro, assim. Em Beirute, ali, o pessoal hoje, as pessoas mais antigas principalmente, falam muito bem o francês. Sim. Teve-se uma presença francesa muito grande. Você vê as construções, tem muito a ver com Paris, exatamente. Até luminárias de rua, tal. Quem já esteve na França consegue ver muita coisa. O Líbano é um país que sofreu um pouco menos com isso, porque era um país um pouco mais estruturado, até militarmente falando. Sei. Independente de governo e tal. Mas, assim, outros países como a Síria, o Iraque, a gente vê hoje, né, com a saída dos Estados Unidos, como cresceu a presença do Estado Islâmico e de outras, de outras facções. Então, assim, infelizmente, uma área que podia ser muito explorada e visitada culturalmente, turisticamente, hoje... Agora que você está falando, Samir, que eu lembrei, eu trabalhei numa empresa chamada Microtech Sistemas. Sim. E o dono da Microtech Sistema, o nome dele era Thomas Makdaz Elias, ele era sírio. Foi o meu primeiro emprego. Eu lembro dele. Se você estiver assistindo, Thomas, um grande abraço para você. Um abraço para toda a colônia síria e árabe. Aprendi muito com eles, sem dúvida. Samir, falando então sobre a sua carreira executiva, você está há quase 2 décadas com essa experiência no setor administrativo, né? Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho o que mudou na área da administração das empresas, quando você começou, pelo que você passou e como que é hoje, né? O que é diferente de quando você começou e o que é hoje? Acho que é muito importante, talvez, eu contar um pouquinho da minha trajetória, né, Silvio, para a gente poder chegar aí. Então, assim, eu tenho uma formação jurídica, eu sou advogado, né? Desde 2002, quando eu tirei a OAB. Aliás, uma tão sonhada OAB, né? Sim. Aquela prova, exatamente. Então, assim, comecei na área jurídica, trabalhando, inicialmente, até antes disso, Silvio, eu queria ser juiz. Sim. Então, por um tempo, eu fiquei dedicado a estudar para a magistratura, acabei saindo do emprego que eu tinha com uma certa estabilidade, né? E fazer cursinho, iniciei fazendo cursinho, aquela questão de dedicação, 8 horas por dia. Samir, antes de você continuar, vou pedir só para você se aproximar um pouquinho mais do microfone. Claro, com certeza. Então você estava fazendo cursinho? Exatamente. Acabei deixando a área jurídica trabalhando em escritório, fui fazer cursinho, me dedicava 8, 10 horas por dia. Muitas vezes as pessoas falam, mas você só estuda. Mas a perseverança que você precisa ter para manter a condição do estudo, o objetivo, o foco no concurso é muito grande, sabe? Sim, sem dúvida. E é muito difícil, até... Você queria ser juiz, então? Eu queria ser juiz. Era obstinado em ser juiz. Acho uma carreira muito bonita. Acho que de grande responsabilidade na sociedade, né? Então, assim, decidir a vida dos outros não é fácil. Eu fui jurado no primeiro tribunal do júri aqui em São Paulo por no Jabaquara? 13 anos. Não, na época já era na Barra Funda. Já era na Barra Funda? Na Barra Funda, por 13 anos. Olha, eu substituiria o serviço militar das pessoas por ser jurado durante um ano, para as pessoas perceberem que quando você toma uma decisão ali, você está decidindo a vida da pessoa. É impressionante. Dizem que o tribunal do júri é a essência da judicialização, que é onde a sociedade exerce o direito de decidir a vida de outro semelhante. Exatamente. Né? Então, literalmente. É um peso enorme. Exatamente. Então, assim, fui fazer concurso. Acontece que no ano que eu estava estudando, não abriram concursos. Havia muito pouco recurso financeiro para o governo investir nisso. E é muito difícil você ficar estudando sem ter um objetivo para isso. Claro. Entendeu? Até porque os próprios concursos têm a sua direção. Matérias, estilo de examinadores, quando você já passa da primeira fase. Então, assim, você direciona muito. Óbvio que você precisa ter um conhecimento geral, mas a visão de uma procuradoria é diferente de uma defensoria. Claro. Da magistratura e do próprio Ministério Público e de outras carreiras. Óbvio que todas muito respeitosas e cada uma com o seu valor. Quer dizer, então naquele momento não apareceu um concurso para você? Não apareceu, Silvio. Eu comecei a sentir aquilo. Porque eu sempre fui muito ativo, eu sempre fui muito de trabalho, sabe? Entendi. E de querer trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu acabei começando a perder o estímulo. E antes que eu perdesse, eu recorri a um amigo meu
que pudesse. Eu falei um dia conversando com ele e ele falou, acho que eu tenho alguma coisa para te indicar numa empresa, uma grande empresa, uma empresa muito respeitosa tal, e que você toparia? Eu falei, toparia, porque infelizmente nós não temos condição de ver nada para frente. E era no escritório de advocacia? Não, era já na empresa onde eu trabalho hoje. Já era? Que tinha uma área jurídica, né, Silvio? Entendi. Tinha uma necessidade jurídica para fazer a prestação de serviços. E foi aí que você fez essa mudança? Foi aí que eu saí dessa área de estudos, vamos dizer assim, de concurseiro, né? Sim. Que a gente chama, aquele é concurseiro. E parti para a área empresarial, trabalhando aí nesse início como advogado. Entendi. Bom, mas aí você entrou... Bom, então eu vou misturar aqui as perguntas que a gente iria fazer, né? Como que é você fazer essa transição? Quer dizer, você era um advogado e passou para uma empresa para ser um gestor lá na frente. Mas como que é primeiro essa transição de advogado autônomo para ser um empregado numa empresa? É importante, a gente como advogado autônomo, a gente, em tese, tem a condição de escolher aquilo que a gente quer, obviamente se tivesse a liberdade financeira sim. Né, que a gente sempre espera ter. Já como advogado de uma empresa, Silvio, a gente tem que perceber que existe uma necessidade de um cliente fixo. Que no caso, sim, perfeito. A área empresarial, exatamente. Mesmo que dentro da empresa você tenha áreas diversas, vou dar um exemplo, uma empresa voltada para o comércio, para o varejo, ela tem uma área de consumo, se ela lida direto com o cliente final. Sim. Se ela lida só com clientes empresas, né, ela tem que tratar a área comercial, contratos, perfeito. logística e etc e tal. E no fim das contas, ela é uma empresa que é formada por pessoas. Entendi. Então você já veja que existe o direito do trabalho nessa história. Exato. E além disso, as áreas financeiras, a parte contábil, que entra a parte de impostos também, que é o direito tributário. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes a empresa tem terceirizados trabalhando, mas algumas vezes ela precisa ter alguém interno para entender o negócio dela. Entendi. Entendeu? Então, o que eu fazia muito era a área civil, área de contratos e área de consumo. Entendi. E aí você foi para a área administrativa, só para a gente não perder a primeira pergunta, né? Como que era naquele momento? O que você achou ali? Como que era você estar no setor administrativo da empresa naquele momento? Silvio, o que acontece? Inicialmente, a gente tem uma ideia um pouco diferente. Você até romantiza, né? Sim. Você como advogado tem uma romantização de que assim, eu vim aqui para dizer como é a lei. E a gente tem que cumprir a lei. Isso é fato, independente disso. Mas então o empresário tem uma necessidade. E o advogado, na minha função especificamente, o que eu passei a pensar? Olha, eu só falo não. Esse casamento não vai dar certo. Só falando não. Então o que eu preciso? Eu preciso falar não, mas eu preciso apresentar para o empresário uma condição de ele viabilizar pelo menos uma parte da necessidade dele. Porque o dia a dia é assim. Você precisa ter essa maleabilidade, né, Silvio? Então o empresário também precisa enxergar valor. Olha, eu não consigo fazer 100% disso, mas até onde eu posso ir que me ajude e que eu não infrinja nenhuma norma legal. Então acho que talvez isso foi o que foi transformando dentro de mim. Olha, eu preciso ser um viabilizador de negócios, não um inviabilizador. Entendi. Você talvez tinha uma postura que você era o impedimento do negócio. Exato. E você teve que mudar o mindset, a mentalidade. Total. Para que você pudesse ter uma visão de, vamos viabilizar o negócio. E é interessante você falar isso, porque não é só na área jurídica que eu vejo esse problema. Muitas vezes, áreas como tecnologia... você vê que o profissional que tem uma raiz muito técnica, ele fica tão preocupado com o processo, com aquilo que é a filigrama da coisa, e ele perde de vista a necessidade da empresa de viabilizar as ações, quer seja por uma questão técnica ou jurídica. Eu acho que isso para mim foi até uma questão de sobrevivência, Imagina. de longevidade, sabe? Eu via que eu ia conseguir ter longevidade e sobreviver e até ter um certo sucesso dentro daquilo que eu esperava, que eu, me transformando nesse profissional. Não foi uma coisa fácil, porque a gente tem que fazer a mudança do mindset, igual você falou, né? Eu acho que você está na área administrativa hoje e tendo essa experiência jurídica, faz com que você saiba quais são todos os limites do que você pode fazer e quais são os percursos que você tem que ter em vista para conseguir fazer as coisas acontecerem. Sim, Silvio. Eu acho que essa formação jurídica que eu tive, que eu busquei,
é uma grande honra e um grande facilitador para mim em muitos caminhos, né? Você sabe que não existe melhor direito do que o bom senso. Sim, Se todas as coisas fossem tratadas com bom senso, talvez a gente não precisasse judicializar tantas questões, etc, né? Então, assim, acho que isso me ajudou e me ajuda ainda hoje muito ter esta formação, sim. Acho que foi muito importante. E como que está a escassez de bom senso hoje? É grande, né, Silvio? Você vê como as pessoas polarizam opiniões. É verdade isso. Que geram, às vezes, desavenças tanto para o campo pessoal quanto para o campo particular, desnecessárias, que seriam facilmente evitáveis. Pois né? Samir, é interessante você falar isso, porque o que eu tenho percebido que mudou na comunicação, na conversa que nós temos, é que quando você lê um livro ou quando você conversa com alguém, a parte mais importante é você refletir sobre qual é a intenção da pessoa que está falando, qual é a intenção da pessoa que escreveu aquele texto. E hoje as pessoas pegam as palavras e interpretam as palavras como se elas estivessem soltas do contexto, e pior, muitas vezes ela interpreta da pior maneira possível. E aí, mas ela nunca é capaz de chegar para você e falar assim, mas Samir, o que você quis dizer com isso mesmo? E aí deixar você se explicar, você dizer, não foi essa a minha intenção. Sim. Ou seja, a pessoa quer colocar uma intenção em você que você não teve. E às vezes coloca você em uma saia justa danada, né? Então isso precisa mudar. Você tem razão nisso que você falou, é um ponto importante. Esses dias estudando um curso da Universidade de Harvard, eu tive uma leitura de um ponto especificamente assim, a percepção daquilo que a liderança fala ou quer passar. Tem um estudo que fala que eles fizeram uma pesquisa com esportes. Sim. E que você, torcendo para um time, sendo fã, que vem da palavra de fanático, né? Sim, sim. Como é que você enxergava o seu time e como é que você enxergava o oponente? Entendi. Então você enxergava o seu time como tudo de bom e o oponente como o pior, tudo de ruim. Quer dizer, tem a ver com a percepção de que você tem das coisas. Então, o que você colocou agora tem muito a ver com isso, com a percepção. Olha, o que eu falo, como eu falo e como isso é entendido. Exato. Mas o que eu penso, Samir, é que assim, é evidente que, por exemplo, igual que a gente está sendo filmado, estamos ao vivo, aquela coisa toda, ou aqui nesse caso, especificamente nesse programa, a gente está sendo gravado, mas estamos diante de uma câmera, então, às vezes você não escolhe aquela palavra que você escolheria, por exemplo, se estivéssemos de uma informalidade. E justamente por conta disso, que você tem que ter um pouco mais de gentileza, generosidade com as pessoas, de procurar entender, bom, vamos te ajudar, Samir, o que você quis falar com isso? Olha, deixa eu me explicar melhor qual é a minha intenção e tal. E a conversa flui. Agora, quando eu já coloco um rótulo na sua conversa, já falo, não, isso aqui sei lá, tem alguma expressão aí que eu não gostei, pronto, já você, em vez de continuar a comunicação, você interrompeu a comunicação. Exatamente. E aí você tem que ficar numa defensiva, uma coisa assim que eu considero de muito pouco bom senso, de você falar, poxa, mas peraí, se você se ofendeu com alguma coisa que eu falei, alguma coisa não entrou muito bem aí no seu ouvido, me pergunta. Eu vou explicar. A nossa intenção sempre é a melhor possível, principalmente quando a gente está no mundo executivo, como é o seu caso, né? Tem aquela história do não fale dele, fale para ele. Exatamente, sem dúvida. E você sabe que isso nas corporações é um problema muito grande, né? Eu imagino. Seja com relação às pessoas, ou seja com relação àquilo que os próprios colaboradores pensam da corporação e da empresa. Se você tem um problema na empresa em que você acha que, por exemplo, um benefício não está legal, fale para a empresa. Não se reúna no seu almoço ou no banheiro e fale mal da empresa. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Ou da própria pessoa. Olha, eu tenho uma dificuldade de conversa com esse meu líder. Ele fala, eu não consigo entender. Ou com aquele meu colega, meu par. Então, não fale dele para os outros. Fale para ele. Olha, eu não tenho uma facilidade de entender o que você fala. Se você puder ser mais tranquilo, falar mais devagar, usar uma linguagem menos dura, uma linguagem mais flexível que eu consiga compreender de acordo com a minha cultura, talvez isso facilite tanto. Mas você vê muitas vezes as pessoas procurando falar dele ao invés de falar para ele. Para ele, exatamente. E isso dificulta muito. Você acha que esse é o maior desafio no cenário da gestão de pessoas, gestão administrativa? Silvio, eu acho que a comunicação, sim, é um dos maiores desafios. Eu também acho. Eu acho que a comunicação em geral é um dos maiores desafios. Em você exatamente conseguir ter essa percepção e passar aquilo que você quer dizer de forma clara, porque você também precisa ser como gestor ou como líder,
ser claro com as pessoas. Você saber se as pessoas realmente entenderam o que você quis dizer e não entenderam o que elas pensam de acordo com a formação de cada um, porque isso também acontece. Não, né? e o viés, né? Às vezes a pessoa vem com um viés horrível naquilo que você fala e você diz, olha, mas eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre outro assunto, é outra perspectiva. Eu aprendi isso, né, Silvio? Eu aprendi, no fim das contas, algumas vezes a gente deixa passar, mas você entendeu o que eu disse, mas entendeu o que do que eu disse? Exatamente. Porque a pessoa pode pensar, realmente entendi, mas não o que você quis dizer. Exato, Né? Isso é importante. É super importante. E quando as pessoas me perguntam qual que é o principal soft skill que eu vejo, é a comunicação. Quer dizer, isso vale tanto para o gestor quanto para quem é o liderado. Sim, então, sim. assim, a recomendação, eu gosto muito de falar para as pessoas, leia bastante, leia livros, leia bons livros, livros clássicos, justamente para você adquirir as ferramentas necessárias para você ver pessoas em certas situações complexas, como que ela se saiu na sua comunicação, nas suas ideias, e você tem uma imaginação, inclusive, de como que é a pessoa com quem você está falando. Por exemplo, você imagine o que é, né? Eu estava pensando, enquanto você falava, descrevia o que aconteceu com a cidade dos seus avós, dos seus antepassados. Puxa, como que é a experiência deles, né? Ter vivido lá e hoje estar num país diferente, ter conseguido construir a vida deles aqui. Quer dizer, são experiências que nós não vivenciamos. Mas se nós tivermos imaginação, a gente consegue ver, puxa, o peso daquilo, quer dizer, qual a dificuldade, a língua, você mudar de um país tão distante e você não ter a possibilidade de voltar para a sua origem. Sim. Quer dizer, isso é uma coisa muito dura. Então, você pode não ter vivenciado isso, mas você pode ter, imaginativamente, imaginado, estou sendo aqui redundante, imaginativamente você sentia o que aquela pessoa sentiu. Sim. E a partir disso, vale também, para uma simples conversa executiva, você pensar o seguinte, poxa, o Samir está na posição dele, às vezes está pressionado, às vezes está alguma coisa que ele não pode revelar, está acontecendo, e de repente você vai falar de uma maneira mais rápida, de uma maneira um pouco mais dura, e eu aqui ser capaz de olhar para isso e falar, não, peraí, o que está acontecendo aqui, eu interpretar de maneira positiva, em vez de achar que é uma coisa mais dura, mais negativa, enfim, que você perdeu a razão porque você está emocionalmente alterado, alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, com relação à liderança, né, Silvio? Acho que também é muito importante o líder, o gestor, ou quem quer ser, né, também, né, Silvio? Que a gente fala também para esse público, né? Sim, claro. A gente desenvolver a leitura das pessoas, a gente ter uma sensibilidade. Tentar ter uma sensibilidade que te permita ler as pessoas de alguma forma, né? O tempo de cada um, a condição de cada um, a compreensão. Sim. E também exercitar a humildade. Exatamente, até porque o brasileiro ele tem uma cultura muito de consenso. Então, se você for duro o tempo todo, se você quiser se impor o tempo todo, você não vai conseguir. Você precisa conseguir conversar bastante com as pessoas, convencê-las e tudo mais, porque se você não tiver esse ímpeto, você vai ter muita dificuldade de liderar no ambiente brasileiro. Apesar da gente ter falado um pouco sobre isso, mas que dica você daria, que orientação para um advogado ele ser um viabilizador de negócios e não impedimento? Qual é a mentalidade que você tem que ter nesse sentido para que você pare de olhar, vamos dizer assim, o que impede de fazer o negócio e comece a ver qual é o caminho para chegar lá? Eu acho que é importante você saber ouvir. Saber ouvir. Né? Entendi. Vamos voltar nessa questão da percepção, né? É muito importante você saber ouvir aquilo que estão te passando. E muitas vezes a pessoa não consegue expor exatamente o que ela quer 100%. Entendi. Então, assim, saber ouvir às vezes também passa por um exercício de adivinhação. É verdade. Dentro de certos limites. Mas vamos dizer que você conviva com um diretor seu, o dono da empresa, ou algum gestor seu, independente do nível que você está. Então é importante você também no dia a dia perceber qual é a comunicação que aquela pessoa tem. É verdade. Porque se você prestar atenção, você criar um costume, você começa também a aprender como é que aquela pessoa pensa. E aí consegue tentar viabilizar dentro daquilo que ele quer e dentro daquilo que é possível as questões que ele está te solicitando. E não só inviabilizar. Então, para isso você precisa tentar entender a pessoa, compreender a formação, compreender o que ela quer, entender, estar interessado, ser curioso para perguntar. Perfeito. Ser curioso na medida do limite que se né? A não ser fofoqueiro, ser curioso, acho que faz toda a diferença. Olha, o momento da empresa é esse. O que é que nós estamos querendo? É chegar aqui. Então eu estou entendendo o que aquela pessoa precisa de mim. Muito bom. Então 100% eu não vou conseguir entregar, mas eu consigo viabilizar 60%, 40%. Já é um passo. Casos em que o bom
é melhor do que o ótimo. Entendi. E é interessante, né, Samir, porque tem uma frase que diz assim, que a maioria das pessoas ouve não para entender, mas para responder. E quando você ouve para entender, você consegue aumentar o seu panorama, vamos dizer assim, o seu horizonte de consciência, como se colocando nos sapatos, por exemplo, do Samir, e falar, pô, peraí, o que o Samir está vendo que eu não estou vendo? E isso faz toda a diferença para você entender a situação, o contexto, o que vem por aí e como contribuir com isso. Sim. E não procurar simplesmente dar uma resposta, na maioria dos casos, negativa para aquilo que você quer fazer. Samir, a gente tem um quadro aqui que é a notícia do dia, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para a gente comentar? Eu estou vendo que nos Estados Unidos, existe uma pesquisa que mostra que metade das corporações elas planejam diminuir o tamanho, o espaço físico que elas ocupam. Né? E até por causa está tendo uma crise no mercado imobiliário americano, ao contrário da crise de 2008, a crise dessa vez está acontecendo no mercado de imóveis comerciais. Correto. Então, as empresas elas estão cortando esses espaços. Eu queria saber se isso está acontecendo também no Brasil, se isso... como que você vê essa ideia de diminuir os espaços, Sim. de você, de repente, ter uma forma de trabalhar mais híbrida? Como que é isso para você? Olha só, Silvio, profissionalmente falando, eu acho que a gente precisa se adaptar à cultura da empresa onde a gente está, né? Então, existem empresas que, sem problema nenhum, conseguem deixar o trabalho 100% em home office, online. Sim. Existem outras que têm a condição de deixar um trabalho híbrido, né? Alguns dias durante a semana, o pessoal tem feito muito 2 dias na empresa e 3 em casa, ou a cada uma semana aparece uma vez ou 15 dias. É verdade. Mas assim óbvio que existem empresas que eu acho que tem muito a ver com trabalho operacional, por exemplo, em que eles têm que, infelizmente, acabar acompanhando a parte administrativa ou de escritório, acompanhando todo o ritmo da empresa. Então, uma empresa muito industrializada e tem seus processos feitos dia a dia na rua, com área de vendas e área operacional, ela precisa seguir muitas vezes esse tipo de atividade para poder sobreviver. É verdade. Tem muito a ver com a cultura, com a história, com as raízes daquela empresa. Empresa de gente que precisa ter contato pessoal. Hoje, obviamente, que as casas de vendas ainda são muito prósperas no meio online, mas ainda existem muitos estabelecimentos físicos que estão acostumados, precisam da visita do cliente, do vendedor, do supervisor comercial, né, Silvio? Então, olha, Samira, mesmo no meu trabalho, apesar de eu dar muito coaching e mentoria online, eu prefiro o presencial, porque é muito cansativo você ficar só no trabalho online. Então, existe essa questão. Inclusive, eu tive uma vez um executivo que ele era... da área de criação, ele era diretor de criação de uma agência. E ele reclamava exatamente isso, que às vezes aquilo que fazendo com todo mundo presente no escritório, ele demorava 5 minutos, no período da pandemia ele demorava 30 só para colocar todo mundo online. Verdade. Entende? Então, assim, existem situações que realmente o online ele atrapalha bastante na velocidade de você conseguir obter uma resposta. E uma outra coisa também que até nós falávamos aqui um pouco antes de começar a gravação, é que quando você está online, você perde aquela conversa de cafezinho, né? Sim. Que é importante para quando você tem aquela rusga, aquele momento que ficou um pouco mais tenso, você chegar no cafezinho e falar, você está tudo bem, o que aconteceu? Quer dizer, e também você saber um pouco os bastidores do que está rolando na empresa, né? E essa questão cultural realmente ela afeta muito. Eu sou uma pessoa muito de gente. Sei. Eu gosto de estar envolvido com gente, eu gosto de ouvir a história da vida das pessoas. Que bacana. Eu gosto de ouvir as dificuldades muitas vezes que as pessoas estão passando, até para de repente poder compreender melhor o que está acontecendo naquele momento profissional, sabe? Às vezes a pessoa tem um parente doente, às vezes a pessoa está passando por uma separação no casamento, às vezes a pessoa está num momento de vida que ela está precisando de dinheiro e isso está gerando, quer dizer, além do que a gente trocar experiência, a gente saber, a gente aprende muito. Eu aprendo muito observando a história das pessoas, sabe? Tem gente que não gosta de falar e tá tudo ok. Não é que eu estava perguntando, né? E não só não gosto de falar, mas até para que você que está começando na carreira executiva, existem, na verdade, 2 linhas de pensamento a respeito disso, né? Existe uma linha de pensamento que diz assim, não, o gestor ele não tem que se preocupar com a vida dos seus liderados, o importante é o resultado, ele ir atrás, as pessoas têm que resolver os seus problemas particulares por conta própria.
Existe uma segunda linha, que é essa que o Samir está se referindo, que eu também apoio, que diz assim, olha, você vai liderar muito melhor se você entender o contexto, inclusive das questões particulares no qual o seu liderado está envolvido. E com isso você consegue, inclusive, tomar decisões mais apropriadas de momento a momento. Eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer em uma mineradora. Sim. Olha que interessante. Esse gerente, ele sempre faz uma reunião diária com o seu time. E nessa reunião diária, que dura 15 minutos, ele perguntou, fulano, como é que tá? E o seu pai melhorou? E o seu filho está doente? Aquela coisa toda. E nessa reunião ele começa a descobrir, por exemplo, olha, tem um cara ali que o pai estava doente, ainda não melhorou, o filho não está passando muito bem, foi hospitalizado. Então o que ele fazia? A hora que acabava essa reunião, essas pessoas, ele falava assim, fulano, olha, hoje eu quero que você faça um relatório. Para mim não precisa descer lá na mina, por quê? Porque quando descia na mina, primeiro, ele precisa estar focado ali, porque é uma situação de risco de vida, inclusive. E segundo ponto, ele fica mais tranquilo, ele trabalha e, por exemplo, se ligar do hospital, alguém tem uma notícia para dar, ele não vai ficar com aquela tensão que ele ficaria se ele estivesse dentro da mina. Ou seja, ele tomava essas decisões levando em conta essas questões particulares também. Eu acho que isso aumenta a performance da gestão de pessoas. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Óbvio que no fim das contas, Silvio, nós estamos lá para trabalhar. Uhum. Nós estamos lá, o motivo é o trabalho. Uhum. Né? O motivo é no fim do dia ou na última linha lá do balanço, exatamente, o resultado. Sem dúvida. Isso é fato. Só que nós podemos usar esse motivo final, esse objetivo final, que é o resultado, e para chegar até ele, nós podemos usar ferramentas mais humanas. Sim, e quando você tem essa preocupação da humanização da gestão, no momento crítico que você puder demandar das pessoas algo, um sacrifício, ela vai estar melhor preparada para isso. Fala, poxa, a empresa ali, ela me ajudou no momento que eu precisava, agora eu também tenho que dar um pouco mais aqui, porque a empresa está precisando disso. Né? Eu acho que tudo isso é um trade-off, é um equilíbrio que tem que ter. Bom, pessoal, existe um momento aqui da nossa entrevista que eu chamo de conversa controversa. Esse é um momento em que está disponibilizado somente para quem assina o nosso canal O Executivo. Tem um link aqui embaixo para você assinar, que alguns temas, ou a plataforma não permite que nós conversemos, ou então nós temos uma opinião que é um pouco mais abrangente ou diferente do que é o mainstream. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Samir agora, que a gente vai dar uma resposta inicial, mas a gente vai desenvolver mais essa pergunta na hora da conversa controversa. Samir, você é um executivo de uma empresa familiar. Qual que é o grande desafio de estar numa empresa familiar? Silvio, um dos grandes desafios de você estar numa empresa familiar é você respeitar a cultura familiar que formou aquela empresa. Perfeito. A história dessas pessoas. Uhum. Isso é muito importante. Saber que elas estão ali ou tomando aquela decisão ou tendo aquela visão porque elas tiveram uma caminhada para chegar ali. Entendi. Então, assim, eu acho que isso é a parte mais importante. Ter esta sensibilidade. Uhum. O fundador, porque ele pensa do negócio dele daquela forma que eu não penso. Sim. Porque aquilo é o filho dele. Perfeito. A família dele está em volta ali. Milhares de famílias se sustentam naquela empresa formada daquele jeito. Exato. E você tem que ter esse respeito pela história da empresa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na conversa controversa, tem mais detalhes aí, mas eu acho que esse ponto que você levantou é fundamental. É você entender que quando você entra numa empresa familiar, você não está entrando num negócio assim que está vendo apenas, vamos dizer assim, o bottom line, como nós falamos ali. Ele está preocupado também com uma tradição, com um legado do que vai ter ali. Vamos falar um pouco mais sobre isso na conversa controversa. Samir, eu sei que uma vez você teve que enfrentar um incêndio. Conta um pouquinho essa história para nós e qual foi o grande aprendizado que você tirou dessa história. Realmente tive, Silvio. E assim, nesse momento que nós tivemos essa ocorrência, acho que foi muito importante estar treinado para isso, né? Brigadas treinadas para isso, né? Uhum. Ter conhecimento dos pontos que deveriam ser observados, né? Mas, obviamente, estar treinado para isso não significa estar 100% apto. Entendi. E foi a primeira vez que você enfrentou um enfrentamento? Primeira vez. Mas eu acho que a lição maior que eu pude aprender dessa ocorrência foi a importância do trabalho em equipe. É mesmo. Sabe? A importância da colaboração. Uhum. De todo momento crítico, né? Num momento crítico, mas as pessoas estarem formadas num processo que tinha que ser feito para que se enfrentasse esse incêndio de forma objetiva, Entendi. sem tropeços,
Óbvio que uma coisa ou outra sempre sai um pouco do controle e são os imprevistos do dia a dia que acontecem na caminhada empresarial também. Claro, sim. Né? Você tem processos desenhados, você tem pessoas treinadas, mas às vezes alguma coisa sai do equilíbrio, daquilo que você imaginava ou que você prospectava. Mas acho que o trabalho em equipe nesse momento, Silvio, foi o principal. Num momento como esse, num momento de emergência, num momento de tensão, que são coisas que acontecem muito na nossa realidade no dia a dia, o trabalho em equipe, a inteligência da equipe é o principal. E isso me ajudou muito, Silvio. E vou te dizer que durante a minha caminhada toda eu só tenho que agradecer as pessoas que trabalharam comigo, não para mim, comigo. Porque foram pessoas que me trouxeram até onde eu estou, que me ajudaram a construir a minha caminhada e a minha carreira, sabe? Então eu sou extremamente grato a essas pessoas que passaram pela minha carreira e que me ajudaram a construir essa carreira. Muito legal. Então esse momento foi emblemático. E você sabe que é interessante, porque você é um dos poucos executivos que eu conheço que passaram realmente por uma situação de emergência. E eu falo muito sobre isso quando eu estou formando executivos, a respeito de se eles têm calma, têm domínio emocional para passar por uma situação de emergência. Porque o treino é importante, isso que você falou, você estava treinado. Mas o treino é treino, o jogo é jogo, né? Na hora que você está ali, se você não tiver o domínio emocional, todo aquele treino vai para o espaço. Sim. Né? Você sabe que por uma situação de incêndio, empresas e obrigatoriamente cumprindo o que a legislação determina, elas precisam ter todo um treinamento feito por etapas, né? De forma periódica, sim, além de testes com equipamentos, que isso precisa estar em dia. Então, assim, obviamente que isso, né, Silvio, ajuda a uma brigada, por exemplo, ou pessoas que colaboram com ela, a terem um êxito naquele evento. E tornar ele, primeiro, muito menor do ponto de vista de salvaguardar as vidas humanas, nesse caso, sim, né? Sim, fundamental. E também salvaguardar o patrimônio. Sim. Não é? Sim. Então, eu acho que a gente obteve muito sucesso, apesar de ser uma situação intensa sim. e um pouco tensa com também, certeza. Mas nós conseguimos, com o preparo que tinha sido feito, cumprindo a legislação, porque você é obrigado a cumprir uma legislação para isso, e a legislação nossa de incêndio hoje no Brasil é uma legislação extremamente rígida, e tem que ser. É verdade. E tem que ser. Tem que ser mesmo. Então, e a gente precisa cumprir. Então, acho que isso ajudou muito. O pessoal que tinha que ser evacuado foi para o ponto de evacuação, o pessoal de brigada foi para o ponto de encontro para decidir rapidamente o que precisava ser feito e fazer. Então, assim, acho que isso nos ajudou muito. Mas o trabalho em equipe ali foi primordial. Não existe vaidade, Silvio. E acho que no momento crítico realmente do incêndio, é o momento que você vê como a equipe, quando ela funciona, treinada, todo mundo assim fazendo o seu papel, com serenidade, com calma e com domínio emocional. Mais do que calma, domínio emocional é quando você tem o resultado que você espera. Né? Tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, Silvio? Bom, tem a ver, né? O dia a dia do executivo sempre ele é nervoso, né? A gente que segura um pouco apagando incêndio, que nem o pessoal fala, exatamente, né? A gente que segura um pouco a onda, mas realmente não é brincadeira, né? O que a gente vivencia, né? Acho que dominar a ansiedade, né, Silvio, é um dos grandes problemas que nós como executivos temos, né? Bom, e é interessante você ver como as pessoas sofrem com isso, né? Assim, hoje, síndrome de ansiedade, isso, assim, as pessoas não dormem bem e tudo mais. E, no fundo, se você não consegue dominar a ansiedade, você não está preparado para ser executivo, porque esse é meio que uma constante. Você tem a pressão que vem desde os conselheiros, dos acionistas, a pressão do seu chefe, a pressão do mercado, a pressão dos próprios empregados que estão embaixo de você, a legislação. Então, você trabalha numa situação de contorno que você tem tensões e risco para todo lado. E você tem também a sua pressão interna. Se você não for capaz de colocar a bola no chão e respirar, você realmente vai passar por maus bocados como executivo. Não tem dúvida quanto a isso. Aliás, o seu mercado, que é o varejo, ele é um mercado bastante tenso. Como é que você vê o futuro do varejo em geral? Até estou vendo que muitas empresas estão enfrentando problemas nesse setor. Como é que você vê isso que está acontecendo, o futuro? Silvio, eu acho que o varejo ele sempre enfrentou dificuldades. Sempre foi desafiador. Né? Você vê que uma pessoa que se propõe a ter uma loja, por exemplo, uma loja em shopping, o trabalho é diário.
O shopping só fecha É no pesado. dia 1º do ano. É pesado. É Você muito vê, pesado. né? E fecha à noite de madrugada, quando ele não cria promoções como próxima época de Natal, Exato, de exato. trabalhar 24 horas, obviamente que para buscar a condição das pessoas comprarem alguma Uhum. coisa, do próprio comerciante obter aquele dinheiro que ele precisa, o vendedor e tal. Mas assim, o varejo sempre foi uma área extremamente, acho que hostil e que de extrema dedicação, né? Eu acho que o varejo vem passando por algumas transformações, sim. Uhum. Acho que a questão da internet é uma diversificação enorme, Uhum. Uhum. né? Que a gente tem hoje. A gente tinha muitas lojas físicas que perderam ou agregaram muito espaço Uhum. através da venda online, Uhum. né? Uhum. E eu acho que o varejo nosso, o varejo mundial, acho que cada vez mais ele vai ficar voltado ao que o consumidor deseja. Porque eu acho que antes o varejo vinha muito de uma ideia de apresentar o que ele queria para o consumidor. Entendi. Meio que forçar uma certa venda. Forçar uma conduta, uma linha de pensamento, etc. e tal. E isso vem se transformando cada vez mais, onde ele vem tendo que se adaptar Uhum. ao que o consumidor realmente quer. Perfeito, perfeito. E isso acho que tem muito a ver com a percepção das pessoas que vem cada vez melhorando, Exato. né? Exato. O conhecimento que as pessoas vão adquirindo, então sabendo exatamente aquilo que ele quer. Você entende? Então, assim, eu acho que o varejo caminha cada vez mais para isso. E a tecnologia tem permitido essa personalização. Sim. Então, acho que isso faz com que a empresa tenha que criar uma mentalidade onde ela vai personalizar cada uma das suas entregas. Exatamente. Isso é Bem por muito aí. importante. Eu acho que o atendimento, né, Silvio? Sem dúvida. O atendimento é muito, além do produto ser um produto de confiança, Uhum. obviamente, Sim, né? total, Você- total. O atendimento personalizado dentro daquela linha de produto que você pode ter, Uhum. né? Você tem uma linha definida, obviamente, porque numa linha de montagem, de fabricação, ninguém consegue fazer um produto diferente a cada instante. é verdade. Mas mesmo você tendo uma linha já pré-definida, eu acho que a personalização daquele atendimento, Uhum. a prestação de serviço no varejo, mesmo que ele seja online, Uhum. eu acho que ela é muito importante. Eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para essa personalização. Sim, sim, sim. Uma coisa, algo que permita configurar o produto da forma como você... E o atendimento. Como você deseja. O atendimento também, é verdade. Bom, já estamos indo um pouco para o final, Samir, e eu tenho uma preocupação aqui de passar principalmente para as pessoas que estão começando a Sim. carreira, como que é o mundo executivo. E eu tenho algumas perguntas para você nessa linha. Primeiro, eu queria que você me dissesse o seguinte, qual é a principal competência que você vê quando você vai contratar um profissional sem ser cargo executivo e qual que você vê quando você vai contratar alguém que vai ser gerente embaixo de você? Quais são as distinções que você faz como competências para cada um desses níveis? Se você sabe que é uma pergunta difícil de responder, Sim. porque assim, né, tem aquele ditado que fala, eu contrato pelas competências, pelo currículo e demito pelas atitudes. Exatamente. Não é? Exatamente. Então acho que, penso eu, né, que na hora da gente fazer uma contratação de um profissional nível básico, etc e tal, eu acho que é muito importante procurar alguém que tem condição de aderir à cultura da empresa que você muito trabalha. Importante, muito importante. É um profissional que tem alguma característica de arregaçar a manga para trabalhar, Uhum. até porque não existe, né, Silvio, chegar em algum lugar sem algum esforço. É muito Entendi. difícil se ver isso. Entendi. Algumas vezes a gente ouve uma história e tal, não sei o quê, mas é preciso estar preparado, Uhum. né? Então nós precisamos, eu busco muito um profissional que eu consigo ver essa versatilidade, Uhum. porque exatamente foi aquilo que me ajudou. Entendi. Poder ser versátil, poder ser aberto a entender, compreender, ouvir. Uhum. A gente ter aquela humildade de deixar de lado um pouco as nossas convicções muitas vezes. Perfeito. E não estou falando de princípios. Princípios você tem os seus. Uhum. Isso não pode ser ferido em momento Uhum. algum. Mas convicções acerca de certos assuntos. Entendi. Eu acho que você precisa quebrar muros, né? Uhum. Derrubar muros dentro de você. Então, assim, nós tentamos procurar um profissional assim, além do conhecimento técnico que precisa ter, mas acho que a pergunta não era por Claro. esse lado, Não, porque não, conhecimento técnico, Exatamente. né? Você Mas já aí- seleciona no currículo, Exato. né? E você acha que as competências também para o gestor ou aí para o gestor são diferentes? Você vê mais coisas pra, Eu acho pra que assim, contratar? obviamente que as competências para o gestor são extremamente importantes, Uhum. mas o gestor, ele já precisa ter aquela condição de trabalhar em grupo, de reunir um grupo, Entendi. em volta de Claro, uma claro, ideia, em claro. volta de um objetivo. Uhum. Resiliência, senhor. Uhum.
Se eu vou por aquele caminho e estou vendo que ali tem um muro, ou eu preciso escalar o muro, Sim. ou eu preciso dar a volta. Porque a dificuldade vai estar ali, independente da área que você esteja, até na própria relação interpessoal. Claro, claro. Então não adianta um executivo ficar batendo de frente porque é daquele jeito que ele quer. Inicialmente é do jeito que a gente quer, do jeito que nós programamos. Mas na hora H, na hora de executar, não acontece isso. Então, o que se precisa de um executivo? Quase nunca. Resiliência. Eu acho que aquela humildade de saber ouvir, de perguntar, sabe? Eu tenho como um grande padrão a seguir o nosso presidente lá. E ele tem muitos anos de janela, que nem a gente fala, né? Sim, trabalho, experiência, mas ele tem uma humildade de perguntar. E às vezes, obviamente, ele tem as convicções dele. Sim, claro. Claro. Mas a humildade, a curiosidade que ele tem em perguntar, acho que são características. E às vezes a pergunta se alonga, as perguntas vão ficando cada vez mais afinadas e tal, mas eu vejo isso como uma humildade, porque quem pergunta não tem vaidade, porque quem não pergunta já sabe tudo. E pior que a pessoa que acha que sabe tudo, ela parte de premissas que às vezes estão erradas. E aí ela chega a conclusões que têm uma lógica, mas o fato de você ter uma conclusão lógica não significa que ela esteja acertada para a realidade que está acontecendo. Então ele é um grande exemplo que eu sigo neste sentido, sabe? Tem as convicções, sim, as convicções deles formadas ao longo da vida, mas é de uma humildade em perguntar, sabe? Em demonstrar que não sabe. Então eu fico imaginando para uma pessoa mais velha, perguntar para uma pessoa mais nova, como é isso? Ou o que você pensa a respeito disso? Ele pode formar a convicção dele diferente daquilo que você falou, isso é uma outra história. E eu acho que isso é respeitável em todas as áreas, né? Não tenho dúvida. Mas eu acho que, então assim, o que eu procuro num executivo, assim, a nível gerencial, é exatamente isso. Essa necessidade, essa curiosidade de perguntar, de entender, de compreender. E quando você olha para o futuro, você sente que existem outras competências sendo acrescentadas a essas, ou no futuro são mais um reforço disso que você está me dizendo? Como que você vê assim, as mudanças que vão acontecer na gestão de pessoas, na gestão administrativa das empresas? Você sabe que uma coisa engraçada que eu tenho visto, até ouvido muita gente falar, esse negócio da inteligência artificial. Sei. Então que profissões vão desaparecer no futuro, e etc e tal. Então, assim, partindo desse pressuposto, eu acho que nada substitui o ser humano. Nada. Nada substitui aquela sensibilidade que o ser humano tem. É verdade. Para poder compreender, sentir no dia a dia aquele detalhe que nenhuma máquina saberia. É verdade. Sabe? É verdade. Então, assim, acho sim que cada vez mais nós vamos aperfeiçoar essas características que temos, essas que eu falei, inclusive, mas eu acho que nada nunca vai substituir a mente humana. A mente humana é ilimitada para evolução. Entendi. Entendeu? É verdade, a máquina realmente sempre vai seguir um algoritmo, inclusive o algoritmo de evolução dela. Ela é feito por algum humano. O que mais me preocupa nisso tudo, quando se fala de inteligência artificial, é a base de dados. Porque se a base de dados estiver adequada, correta, ótimo, ela vai passar informações adequadas e corretas. Se uma inteligência artificial for alimentada com bases de dados enviesadas, erradas, nós estamos fritos, porque as pessoas vão pegar informações incorretas, inclusive informações históricas. E essa base de dados é passada pelo próprio humano, né? Exatamente. Não existe ninguém que vá colocar dentro, no frigir dos ovos, é isso. As pessoas estão querendo substituir algo que é insubstituível, que é todo o seu conhecimento sempre bate em um ser humano. Não tem um conhecimento isento, um conhecimento que não vai chegar em uma pessoa que sabe algo, ou que escreveu algo, ou que passou por alguma experiência que está sendo comunicada. Mas complementando essa resposta, Silvio, acho sim que cada vez mais a gestão e a liderança precisa estar atenta e andando paralelo com a tecnologia. Sim, né? e saber no usá-la. futuro isso cada vez é mais importante, né? Sim, sem dúvida. Aqui eu não estou querendo fazer uma visão de que a tecnologia demonizando, né? É ruim. Muito pelo contrário, eu acho que ela vai exigir, inclusive, mais inteligência das pessoas para poder usar a tecnologia. O que me preocupa é isso, é a pessoa abrir mão da sua inteligência para pegar a resposta do computador achando que aquilo é o certo. É aí que é o grande Eu acho que isso tem muito a ver, né, Silvio, com o poder que a gente tem de análise. Exato. Eu posso ter uma bandeira para um lado ou uma bandeira para o outro, mas
para que eu possa decidir que caminho eu vou trilhar, eu preciso analisar os dois lados e decidir. Exatamente. E ter opiniões. Na minha opinião, um genuíno interesse pela descoberta da verdade. Quer dizer, mas qual que é a verdade nisso aqui? Entende? Para que você possa, se você descobrir que você não está indo para o caminho verdadeiro, muda de rota e vai para onde você precisa. No direito ir. A gente tem muito disso, né, Silvio? Sim. Doutrinas diferentes a respeito de mesmos assuntos. Olha, e você segue por caminhos... Voltando lá para o começo da nossa entrevista, quando eu estava na bancada lá do júri, Sim. Você saber o que aconteceu, qual era a verdade daquilo, era uma responsabilidade tremenda. Porque a hora que você colocasse seu voto lá, você estava decidindo a vida de uma pessoa. Exatamente. Então a gente tinha que ter calma, entender todo o teatro que havia de vez em quando do promotor ou do advogado de defesa e descobrir ali os detalhes que diziam, opa, eu saquei o que aconteceu. Sim. Entendeu? E a partir dali você tomar a decisão. E olha, é um suador, assim, porque certeza, não é brincadeira você decidir a vida de alguém. Para finalizar, a última pergunta. Se alguém quisesse seguir a sua carreira, qual que seria a orientação que você compartilharia com essa pessoa de ter uma carreira como a sua? O Silvio, eu acho que precisa ser bastante maleável, acho que as questões. Compreender, tentar compreender a necessidade daquilo que está sendo proposto para ser feito. Precisa ser um otimista. Eu acho que as pessoas hoje talvez perderam muita condição de ser otimistas, sabe? Você tem razão, também acho. Eu acho que a gente acorda já pensando que... Precisa acordar pensando que o dia vai ser melhor do que foi o dia de ontem. É verdade. E não estou falando com relação a dinheiro, com vaidade, com relação a tudo. O mundo do negócio é o mundo dos otimistas. Se você, como executivo, você for um cara muito negativo, nada vai dar certo, Exatamente. Não vai funcionar. Você tem que ser um cara realmente otimista, eu concordo com você. Exatamente. E acho que, Silvio, estar preparado para as oportunidades que surgem. Eu acho que hoje eu estudo muito mais do que eu estudei no período da escola e da faculdade. Sabe? Então, assim, isso significa estar preparado, porque as coisas, as oportunidades surgem. Você pode não estar 100% preparado. O frio na barriga sempre vai existir e talvez seja isso que mova a gente a estar sempre mais preparado, porque você não quer estar com aquele frio na barriga. Então eu vou me preparar, mas sempre acontece. E é interessante você falar isso. Uma vez eu vi uma entrevista do Silvio Santos dizendo que depois de 30, 40 anos ele fazendo o programa dele, ele ainda sentiu o frio na barriga na hora que ele tinha que entrar para apresentar. Eu falei, poxa, mas que informação importante, né? Porque normalmente quando você vê uma pessoa ali no palco e descolada e tal, você fala, nossa, como ele está calmo, como ele está tranquilo. E na verdade ele está com aquele frio na barriga também. E o executivo, como líder de pessoas, está sempre na frente de outras pessoas, né? Então a gente está sempre, todo dia, entrando no palco, né, Samir? Não tem dúvida. Exatamente. Samir, olha, a gente vai agora fazer para você que quer conhecer um pouco mais das ideias do Samir, nós vamos fazer agora a gravação do Conversa Controversa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como que é trabalhar numa empresa de dono e também nós vamos falar um pouquinho sobre tributos, né? Como a legislação tributária atrapalha nós que estamos no mundo de negócio. Então, se você quiser assistir a essa parte da nossa entrevista, ela é gravada e ela é reservada apenas para os assinantes do canal O Executivo. Nós vamos falar sobre esses dois temas, vamos nos aprofundar bastante a respeito, vai ser muito útil para você, fica aqui o convite. Samir, você começou dizendo que seu pai pedia para você perseverar naquilo que você acredita, e eu conheço o Samir já há algum tempo, e uma coisa que sempre eu admiro é que você sabe muito das suas crenças e você as persegue com muita perseverança. Então, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui e pelos ensinamentos que você compartilhou conosco. Muito obrigado, viu, Samir? Silvio, eu que agradeço. Eu me sinto muito honrado, envaidecido de poder receber esse seu convite. Assim, um momento, para mim, único, de verdade. Eu espero poder colaborar com o seu público. Com certeza. Somar mais um pontinho aí nessa casinha que você está construindo também, te parabenizar pela ideia de ter esse podcast. Eu acho que é muito importante, acho que ajuda todo mundo. Informação nunca é... Informação correta, verdadeira, acho que nunca é pouco, né? É verdade. Então, assim, muito obrigado. Eu que agradeço de coração poder estar aqui com você, contribuindo. Obrigado. Espero no futuro recebê-lo também com mais orientações e também com mais experiência. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, o nosso próximo podcast vai ser no dia 15, quinta-feira, às 17 horas. Eu gostaria muito de ter a sua presença aqui, então fica o convite para que você continue a participar do canal O Executivo. E, é claro, se inscreva nos nossos canais no YouTube, também no Instagram, para assistir ao vivo o nosso podcast O Executivo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e vamos em frente.
ter um lugar que conecta pessoas que prezam por valores, mesmo quando o assunto é liderança. Conduzir negócios ou pessoas, liderar, faz mais sentido quando se tem um propósito. É fundamental visualizar o propósito, ter uma imagem dele, tem de ser palpável. Dentro de todo mundo existe um líder, nem que seja de si mesmo. Visualize.